Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. E com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 12, nós vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. E que neste lugar haja movimentação somente dele nesta noite. Que ele se movimente e passeie entre nós. E que ao sairmos nesta noite deste lugar, tenhamos convicção de que ele ministrou e falou ao nosso coração. Feche os teus olhos mesmo sentado e fale com ele. Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, meu Deus, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, pela igreja. Obrigado, meu Deus, por cada família aqui representada. A ti a honra, a ti a glória, a ti todo louvor e a ti toda adoração. Que a tua presença continue ministrando em nossas vidas. Que cada coração, meu Deus, esteja atento nesta noite. Não queremos perder nada do Senhor. Não queremos estar alheio a nenhum movimento do Senhor nesta noite. Amado Espírito Santo, toma este ambiente com a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, dona Joana. Lucas capítulo 12, irmãos, nós estamos numa série de mensagens até o último domingo de maio, onde se celebra o dia de Pentecostes. E nós estamos já, hoje é o terceiro domingo que nós estamos nas parábolas de Jesus mencionadas no livro do Evangelho de Lucas. E durante toda a semana eu estudei esta parábola, eu li acerca desta parábola, eu pesquisei muita coisa nesta parábola, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você nesta noite. O Espírito Santo vai falar com cada um de nós nesta noite. Nós iremos aprender desta parábola lições profundas que o Senhor Jesus nos ensina e que nós precisamos colocar em prática. Porque não adianta, meus queridos irmãos, a gente apenas ouvir a palavra de Deus. Apenas ouvir a palavra não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida. Mas quando nós a ouvimos e praticamos, esta palavra vai produzir em nós frutos tremendos em Deus. Lucas capítulo 12, versículo 16 até o 21 diz assim: E lhes proferiu uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei? Pois não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rica para com Deus. Não é rico para com Deus. Nós temos aqui, meus irmãos, Jesus trazendo ensinamentos profundos para nós. Jesus fala de um homem muito rico, que produziu o seu campo, a sua terra, produziu muito. Um homem que, o próprio Jesus contando a história, um homem muito rico. Mas o que me chama a atenção é que esta parábola, ela é fruto de uma briga de família. A Bíblia diz que Jesus estava conversando com os discípulos, Jesus estava ensinando os discípulos, aí alguém lá do meio da multidão chega para Jesus e diz: Senhor, mande que meu irmão reparta comigo a herança. Alguém sai do meio da multidão e diz: Jesus, mande que meu irmão me dê a parte da herança. Aí Jesus conta a história de um homem muito rico. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. A Bíblia é o manual para vivermos uma vida boa, uma vida agradável. A Bíblia está cheia de ensinamentos e lições para que apliquemos no nosso dia a dia. E esta parábola vem para sintetizar algo. Essa parábola vem para nos ensinar
Se você voltar no versículo 12, você vai ver que esse homem, ele sai do meio da multidão e pede para Jesus resolver uma questão financeira, uma questão de herança, uma briga familiar. E Jesus, ele diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste, a vida de um homem não é definida pela abundância ou pela quantidade de recursos, de bens que ele possui. O que Jesus está mostrando aqui, irmãos, é que muita gente pode perder o reino de Deus por causa do dinheiro. O que Jesus está dizendo aqui é que muita gente pode perder a salvação por causa dos seus bens, por causa do seu patrimônio. Jesus está mostrando que não é nenhum problema você ser rico, mas ele está dizendo que quando uma pessoa deixa a avareza entrar no seu coração, ele pode perder a salvação. Porque a palavra de Deus é acerca de um Deus redentor, é um Deus que se preocupa conosco, é um Deus que quer ver a nossa vida transformada, é um Deus que quer ver a nossa vida liberta, inclusive da avareza. E quando Jesus traz esta parábola, ele traz esse ensinamento, ele traz algumas diretrizes para nós. Como viver neste mundo sem deixar que a avareza, sem deixar que os prazeres deste mundo roubem a nossa salvação. Como viver neste mundo materialista, viver neste mundo em que valores, em que coisas são mais importantes do que vidas. Porque por causa do dinheiro, muita gente rouba, mata, casais se separam, casais se casam por causa do dinheiro, se separa por causa do dinheiro, famílias são destruídas por causa de dinheiro. Quantas brigas familiares você conhece? Pessoas que se matam por causa de herança. E Jesus, ele traz umas lições profundas nesta parábola. A primeira lição que eu gostaria de mostrar para você é que nós devemos ressignificar a nossa relação com o sucesso financeiro. Nós devemos ressignificar a nossa vida em relação àquilo que alcançamos nesta vida. Porque tem muita gente que faz campanha, busca Deus para Deus abençoar, só que aquela bênção se torna maldição, porque ele não consegue administrar o sucesso que o dinheiro lhe proporciona, uma posição social. Quantas pessoas que pedem a Deus que Deus abra portas, e quando Deus abre uma porta empresarial, financeira, quando Deus abre porta num concurso, aquilo que era para ser bênção se torna maldição, porque não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo. Agora o seu tempo é em prol do seu sucesso, e aquilo que é mais importante, as coisas espirituais, ele deixa de lado. E nesta parábola Jesus está trazendo justamente isso, dizendo que tudo que temos nessa vida vai passar. O dinheiro que hoje temos, amanhã podemos não ter. Hoje talvez você não tenha, mas amanhã você pode ter, porque riquezas vêm e vão, sucesso vem e vai embora, mas aquilo que é eterno permanece na tua vida. Os valores eternos, os valores espirituais que Deus derrama sobre você são eternos. Por isso que Jesus, ele traz aqui nesta parábola algumas observações e algumas direções para nós. A primeira é ressignificar o sucesso financeiro. As bênçãos que Deus libera sobre você não é para se tornar maldição, e você vai entender nesta noite em nome de Jesus. Aqui no versículo 16, nós já lemos e diz assim: então lhes contou esta parábola. A terra de um homem rico, produziu muito bem. Jesus está falando que o campo de um homem produziu com abundância, produziu muito naquele ano.
É interessante que o sucesso financeiro, ou sucesso no trabalho, na empresa, apenas expõe o que está aqui dentro. Você quer conhecer uma pessoa, dê-lhe poder, dê-lhe riqueza, porque apenas vai expor o que ela carrega dentro de si. O que ela já é vai apenas se manifestar. E é importante ressaltar que Jesus não demoniza o dinheiro e nem condena. O que Jesus quer que você use adequadamente os bens que Ele lhe deu. Deus jamais vai destruir alguém por causa das bênçãos. Bênçãos são resultados de promessas. Por que promessas de Deus na nossa vida às vezes demora? Tem gente que espera em Deus 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Sabe por quê, querido? Porque é na promessa que Deus vai provar o nosso coração. É no tempo da espera que Deus vai nos moldar. Deus precisou guiar Israel 40 anos no deserto para saber o que estava no coração daquele povo. E Deus diz: eu te humilhei, eu te deixei passar fome, para provar, para conhecer o teu coração. Então, quando nós nos deparamos com algumas situações que a bênção está demorando, é porque Deus está permitindo que amadureçamos. Deus está permitindo que nós sejamos moldados, transformados, para que as suas bênçãos em nossas vidas não se tornem maldições. É isso que Deus está dizendo. E na parábola do homem rico, e alguns dizem o rico insensato, o rico louco, nesta parábola não se pode dizer que o erro daquele homem foi ausência de honestidade. Por que Jesus recrimina aquele homem? Por que Jesus desaprova aquele homem? Aparentemente esta parábola é tudo que uma pessoa pode fazer. Um homem honesto que trabalhou, que cuidou, que prosperou, que o seu campo produziu, o seu trabalho foi honesto, o seu trabalho foi legítimo. Segundo o ponto de vista, tudo estava perfeito. Mas por que Jesus reprovou este homem? Por que Jesus reprovou aquele homem rico? A gente olha esta parábola, está tudo bem, está tudo certo. Um homem produziu, o campo produziu, o homem prosperou, o homem cresceu na vida. Qual foi o erro? Seu erro, o erro daquele homem, foi aquilo que ele conquistou na vida. O homem, aquilo que ele conseguiu na vida, ele não soube fazer de acordo com a vontade de Deus. Você sabia que Deus tem uma vontade para você? Deus tem um plano para você? Deus tem um propósito para você? Você sabia que Deus prospera você para você ser uma porta de bênção? Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Deus quer que você seja bênção, porque uma pessoa abençoada não é aquela que recebe uma bênção, mas aquela que abençoa. Então, o seu erro foi tão somente que ele fez algumas coisas fora da vontade de Deus. E nós vamos ver nesta parábola aqui, no Salmo 14, o salmista diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E foi justamente o que este homem fez. Em momento nenhum você viu este homem glorificando a Deus por aquilo que ele possuiu. Você viu que esse homem não fez menção de Deus. A sua riqueza não glorificou a Deus, a sua riqueza não exaltou o nome de Jesus. Se tudo o que ele fez, tudo o que ele projetou, foi por causa de Deus que ele conseguiu. Porque a terra, ela não produz se não for por causa do Senhor. A sua empresa não produz, não é por causa de você, mas primeiramente por causa do Senhor. O erro deste homem está bem explícito aqui, é que ele não glorificou o nome do Senhor com o sucesso que ele alcançou. A sua bênção se tornou maldição na sua vida. E quando o salmista diz não há Deus, no texto original diz, a expressão original é não Deus, ou seja, eu não preciso de Deus, Deus não.
Eu vou seguir a minha vida sem Deus. Eu vou tocar a minha empresa sem Deus. Eu vou tocar o meu trabalho na força, porque eu sou capaz. Eu fiz curso, eu fiz tantos módulos de tantas coisas. Eu não preciso de Deus. É como eu vi uma entrevista de um jogador, aliás, de um cantor sertanejo. Alguém disse: o seu sucesso foi por causa de Deus? Ele disse: não, eu nasci com esse talento. Se Deus não atrapalhar, já está bom demais. Irmãos, são pessoas que acham porque tem um dom, tem um talento, tem recursos. Não, foi na força do meu braço. Nós vamos ver nesta parábola que o erro deste homem foi que ele não colocou Deus na sua história. Foi que ele não colocou Jesus na sua vida. Como se ele dissesse: não quero Deus para mim, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus para prosperar. Eu não preciso de ninguém para me aconselhar. Eu não preciso de ninguém para dar opinião na minha vida, porque eu já sei o caminho das pedras. Tem uma frase de Adam Clarke que ele diz: os ricos são cheios de projetos sobre esta vida, mas em geral não meditam sobre a eternidade, até que os seus bens e as suas vidas lhes sejam arrebatados. Por isso que Jesus diz: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo: aquele que põe o coração nas riquezas, aquele que põe o coração nas coisas deste mundo. O apóstolo João diz: irmãos, não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. Irmãos, quantos de nós que estamos dentro da igreja, mas o nosso coração está cheio de avareza. O coração está cheio de avareza. Se tem uma hora difícil para alguns, é quando se vai falar de dízimos e ofertas. Se tem uma hora difícil para alguns crentes, é quando vai se tratar de dízimos e ofertas. Por quê? Porque o seu coração ainda não é convertido. Porque quem é convertido, quem foi afetado pelo Evangelho, ele tem prazer de ofertar, de dar, porque ele sabe que tudo o que ele tem não é dele, mas é do Senhor, é Deus. Se estamos aqui é por Deus, é por causa dele. A segunda coisa que Jesus nos ensina nesta parábola é que devemos usar nossos recursos para transformar realidades. Observe que esse homem diz no versículo 17 e 18, ele diz assim, a Bíblia diz que ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer com tanta riqueza? O que eu vou fazer com tanto dinheiro? O que eu vou fazer com tanta colheita que Deus me deu? Ele diz: já sei o que eu vou fazer. Eu não tenho nem aonde colocar essa abundância. Então o que eu vou fazer? Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Olha só o coração deste homem. Provavelmente esse homem já era de idade. A Bíblia não fala a sua idade, mas ele diz: eu vou construir celeiros maiores e vou depositar toda a minha riqueza, porque tudo é meu. Tem uma frase do Carlito Paes que ele diz que nós somos devedores tanto de Deus como de pessoas. Se você está no lugar que você está, é porque alguém abriu uma porta para você. Ou foi Deus ou foram pessoas. Se você está onde você está, é porque alguém foi usado para te abençoar, para te colocar numa posição. Você não está por mérito próprio, mas é porque alguém se moveu em seu favor. Por isso que nós somos devedores, primeiro de Deus, segundo de pessoas. Porque alguém te abençoou, porque alguém te ensinou, alguém te instruiu, alguém te deu uma palavra, alguém te trouxe uma motivação, alguém disse: você vai conseguir, alguém te ensinou alguma coisa. Somos devedores, com certeza. Você já sentou em bancos escolares, e se você sabe alguma coisa, porque alguém te ensinou. Então nós somos devedores tanto de Deus quanto de pessoas.
Nada acontece por acaso. Alguém abriu uma porta, alguém moveu para que você entrasse. E principalmente, nós somos devedores de Deus. O ar que você respira, o pão que você alimenta, a terra que fez com que a semente germinasse e produzisse. Irmãos, quando a gente vai a Israel, a gente vive num contexto e a gente não consegue dimensionar o que é ser grato pela terra. Quando você vai a Israel, o judeu, quando vai orar, ele diz: Senhor, muito obrigado pela semente que germinou, pelo fruto que nasceu. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Senhor da terra. Há uma oração de gratidão pelo alimento. E às vezes a gente come e nem agradece a Deus. Muitos parece que estão um mês sem comer, somente crente, né? Agradecer a Deus pelo pão. Eu tenho certeza que tudo que você precisa nessa vida você tem, sim ou não? Sim ou não? Tudo. Você todo dia você come, você está vestido, você está calçado. Nós temos o básico para viver. As nossas crises, as nossas lutas, muitas vezes é porque a gente quer algo que não está dentro do nosso teto, não está dentro do nosso orçamento. Por isso que muitos entram em dificuldades financeiras. Mas Jesus nos ensina. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você esta noite: como você está lidando com aquilo que Deus lhe confiou? Porque nada é seu. Minha empresa, meu trabalho, meu dinheiro, nada é seu. Hoje pode estar nas tuas mãos, amanhã pode estar nas mãos de outro. Deus deu para você administrar. Deus lhe confiou nas suas mãos. E para que sejamos verdadeiros servos, nós temos que resolver dentro de nós questões em relação ao dinheiro, a coisas desta vida. Nós temos que resolver dentro de nós. Jesus diz em Lucas 16:13 que ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, eu acho isso fantástico, porque Jesus não está falando de César, Jesus não está falando de outro imperador, de governadores, de reis, não. Jesus está falando de Deus e de riqueza. Jesus coloca o dinheiro como um senhor na vida de alguém. Ninguém pode servir a dois senhores, ou vai agradar a um e vai aborrecer o outro. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. São palavras de Jesus, irmãos. Lucas 16:13, ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Tem uma tradução que diz: e a Mamon, que é o Deus da avareza. Vocês não podem servir. Ele não disse: vocês não devem servir a dois senhores. Ele diz: vocês não podem, porque é impossível servir a dois senhores. Ele diz: vocês não podem servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e às riquezas. Ou você serve a Deus, ou serve Mamon. É isso que está explícito nas palavras de Jesus. Quando eu olho para a palavra, para a Bíblia, nós percebemos que há dois tipos de pessoas: aqueles que são construtores do reino e aqueles que são construtores de riquezas. Esse homem da parábola, ele era um construtor de riquezas. Ele construía para si, porque o construtor de riqueza, ele continua a acumular fortunas para si, independente do quanto ele já possui. Aquele que é construtor do reino, ele tenta ganhar dinheiro quanto for possível, mas ele faz isso para usar com sabedoria, para financiar a obra de Deus e a sua missão no mundo. Davi, quando faz uma oração lá em 1 Crônicas, você conhece, Davi estava construindo um templo, e Davi fez um apelo para o povo. Ele diz: tragam ofertas voluntárias. E a Bíblia diz que o povo trouxe, que foi necessário Davi mandar que eles parassem de trazer, porque a Bíblia diz que havia voluntariedade em cada coração. E a oração que Davi diz, ele fala assim: Senhor, nós não estamos te dando nada, nós estamos apenas devolvendo aquilo que é teu. Quando eu entendo isso, irmãos, eu não tenho dificuldade de ofertar e dizimar na casa de Deus.
porque eu entendo que o dinheiro não é o Senhor da minha vida. O dinheiro, aquilo que eu tenho, não é Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida é Jesus. O Senhor da minha vida é Cristo. A terceira coisa que esta parábola nos ensina é que nós encontramos satisfação plena apenas em Jesus, e não nas riquezas, e não no dinheiro. Provado isso é que tem muita gente que tem muito patrimônio, mas são pessoas que não são felizes. São pessoas que andam carregadas, sobrecarregadas, pessoas que não têm paz no coração, pessoas que quando colocam a sua cabeça no travesseiro não conseguem dormir, mas tem tanto dinheiro, tem uma cama boa, tem um quarto aconchegante, mas não consegue dormir. Sabe, queridos irmãos, esta parábola nos ensina que nós só temos satisfação plena em Jesus. Olha o que esse homem diz aqui no verso 19: eu direi à minha alma. Tem uma tradução que diz assim: eu direi para mim mesmo. É como se ele conversasse consigo mesmo. Eu direi para mim mesmo: minha alma, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegra-te. Já pensou uma pessoa dizendo para si mesmo: agora eu vou ser feliz, agora eu vou ser alegre? Ah, meu querido, Paulo escreve a Timóteo dizendo: aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Não tem nenhum problema você ser rico, e eu quero que você seja rico para investir na obra de Deus. Não tem nenhum problema você ter muito dinheiro, mas o que Paulo está dizendo é que quando você ama o dinheiro, este amor ao que você tem é a raiz de todos os males. Como diz, tem gente que casa por causa do dinheiro. Então as pessoas casam por causa de dinheiro, as pessoas separam por causa de dinheiro, as pessoas se matam por causa de dinheiro. É isso que Paulo está dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem nenhum problema você ser rico, meu irmão, e o meu desejo é que você seja riquíssimo. Nenhum glória a Deus, amém. Algumas pessoas, Paulo diz, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos males. O contentamento é uma condição de vida, dá uma sensação de suprimento em tudo. Nós temos que estar contentes, irmãos. Paulo diz: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. O contentamento, quando você diz: Senhor, obrigado, eu estou feliz, obrigado porque o Senhor tem me suprido, esse contentamento vai me dar uma sensação de que eu sou suprido em tudo. Por isso que Paulo diz: eu sei passar por toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece, porque eu já tive abundância e já não tive nada, já não tive nada e já tive tudo. Eu posso todas as coisas nele, eu sou feliz nele, eu sou contente nele, é ele que me supre, é ele que me fortalece, não são as coisas deste mundo, é ele, é ele. Já o amor ao dinheiro é o oposto de tudo isso, porque traz consequências catastróficas para o estado interior do homem. E o mais estarrecedor é que Paulo escreve essas palavras para os crentes, dizendo: irmãos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no final do texto ele afirma que existem pessoas que estão padecendo necessidade, enquanto outros estão sofrendo duras consequências por causa do amor ao dinheiro. Russell Shedd, alguns têm essa Bíblia aí, Shedd, tem um comentário dele que ele diz assim que ninguém, ao chegar diante de Deus, vai ser ofendido ou ficará triste
por ter ofertado muito no reino de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus triste por ter feito muito para a igreja do Senhor, para o reino de Deus. Mas o oposto disso vai deixar muita gente triste. Por que eu não fiz mais? Por que eu não me doei mais? Leonard Ravenhill, um avivalista do século passado, ele diz que 1 minuto na eternidade, muita gente vai falar: por que eu não orei mais? Por que eu não chorei mais? Por que eu não ofertei mais? Por que eu não me doei mais? Por que eu não fiz mais para o reino de Deus? Porque tudo que nós fizermos para Deus é pouco diante do que Ele fez por nós. Irmãos, a gente não consegue dimensionar um Deus glorioso, majestoso. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A gente não consegue imaginar isso, esse amor tão grande, tão profundo, tão alto, tão imenso, de um Deus glorioso, sair da majestade, vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados. Por isso que nós somos devedores de Deus. Por mais que eu faça, eu ainda estou devendo para o Senhor. Eu ainda sou falho para com Deus. Por isso que eu preciso ter gratidão no meu coração. Por isso que eu preciso ter motivos para semear no reino de Deus. Por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, de 19 a 21, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E para terminar, o que esta parábola nos ensina é que devemos fazer escolhas financeiras. Escute, fazer escolhas financeiras que terão impactos eternos. E aqui eu termino. Observe que no versículo 20 e 21, ele diz assim, Jesus diz assim: mas Deus lhe disse, louco. Observe, irmãos, olha como a parábola começa: o campo de um homem rico produziu em abundância. Este homem colheu tanto, ele não tinha onde colocar o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua colheita. O que ele disse para si mesmo? Ele disse: eu não tenho aonde colocar a minha colheita, então vou derribar os celeiros que eu tenho, vou reconstruir outros maiores e colocarei ali toda a minha riqueza e direi para minha alma, come, bebe, alegra-te, porque tens em depósito para o resto da vida. Escute o que Jesus diz: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Observe que Jesus é como se ele gritasse: louco, você é um homem louco, tua alma. É interessante que este homem louco, este homem insensato, ele se vangloriava, ele dizia à alma: minha alma, você tem dezenas em depósito, tem muitos bens para muitos anos, porém, o Deus que ele esqueceu, o Deus que ele deixou de fora da sua vida, o Deus que ele rejeitou, inverteu rapidamente aquela situação e disse: esta noite, a noite daquele mesmo dia, esta noite te pedirão a tua alma, que você diz que é tua,
nem a tua alma é tua, porque esta noite vão pedir a tua alma. O que era para ser sucesso se tornou um funeral. Em vez de antecipação de uma vida de luxo, veio sobre ele um chamado para prestar contas diante de Deus. A alma que ele pensava que era dele, não era dele. Os recursos que ele pensava que ia gozar para o resto da vida, ele diz: para quem vai ficar? Até a tua alma, que você acha que é sua, não é sua, porque esta noite vão te pedir a tua alma. Irmãos, as parábolas de Jesus é para nos ensinar, é para nos revelar verdades morais e espirituais. Não está aqui apenas para preencher as páginas de um livro sagrado, não. Essas parábolas são para nos ensinar, para nos despertar, para nos acordar para as coisas que valem a pena, porque todo o mundo, a riqueza do mundo vai passar, toda a beleza, a glória deste mundo passará, e o que vai sobrar é aquilo que você construiu em Deus. O que vai restar, o que vai valer mesmo, é aquilo que você edificou para a eternidade. O que vai fazer diferença é aquilo que você construiu em Deus, não é aquilo que você construiu neste mundo. Irmãos, a vida passa tão rápido, a vida é como um sopro, a vida não vai esperar que alguns fiquem velhos para Deus chamar. Por isso que é urgente que façamos isso, é urgente que construamos para o reino de Deus, que edifiquemos coisas eternas. Jesus chama aquele rico insensato, aquele rico de louco. A sua insensatez vai te levar para o inferno, é o que Jesus está dizendo. No versículo 21 ele termina dizendo: assim é o que guarda, que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. O que esse homem era? Um rico pobre, ou um pobre rico. Era um pobre rico. Alguém já disse que tem pessoas tão miseráveis que a única coisa que tem é dinheiro, mas não existe valores maiores do que aquilo que a Bíblia me ensina, me mostra e me revela. Por isso que Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu pergunto para você: aonde você tem edificado a sua vida? Quais os valores que você tem dado à sua vida? A sua vida com Deus, a sua vida espiritual? Ou você é apenas um frequentador de igreja? Hoje está aqui, amanhã está no mundo. Hoje está aqui dando paz do Senhor, amanhã está no boteco. Está assentado à roda de escarnecedores, falando piadas pesadas. O que você tem construído? O que reprovou este homem foi que ele pensava que ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Sabe, irmãos, nós vivemos numa sociedade caída, em que as pessoas valem por aquilo que elas têm, mas o Evangelho é o contrário. Elas valem por aquilo que elas são. O ser é mais importante do que ter. Como disse, não tem nenhum problema. Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar, Deus quer que você produza muito nesta vida, mas canalize seus projetos para o reino de Deus. Canalize a sua força, a sua juventude para o reino de Deus. Irmãos, eu me converti com 22 anos. E às vezes eu perguntava para mim mesmo, falei, por que eu não me converti antes? Por que eu não entreguei a minha vida antes para Cristo? Porque, irmãos, tudo que fazemos nesta vida, se não for para glorificar a Deus, é perda de tempo. Eclesiastes diz que é como correr atrás do vento. Ele diz também que é como você tentar reter o óleo na sua mão, ele vai escorrer por entre os dedos.
Tudo que fazemos nessa vida, se não for para glorificar a Deus, nós estamos correndo em vão. O seu trabalho, a sua empresa, a sua profissão, o seu casamento, os seus estudos, tudo precisa glorificar a Deus. Para honra e glória, Paulo diz, tudo o que fizerdes, seja até uma verbalização de alguma palavra, seja para louvor e glória do nome do Senhor. Quer comais ou bebais, façais para a glória de Deus. Está comendo caviar, glorifique a Deus. Está comendo o que vier, glorifique a Deus. Amém? Queridos, seja tudo para a glória de Deus. Hoje só tem arroz e feijão e ovo. Glorifica a Deus com arroz, feijão e ovo, meu irmão. Glorifica a Deus. Senhor, obrigado porque um dia o Senhor fez uma galinha, essa galinha pôs um ovo, e eu estou comendo esse ovo aqui hoje. Glorifica a Deus. Não deixe a avareza entrar no teu coração. Esse homem nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que quanto mais esse homem possuía, mais ele queria ter. E se você olha os pronomes que ele usa, é sempre eu, minha alma, meu dinheiro, minha empresa, meus negócios, meu. E Deus disse, não é assim não, porque esta noite te pedirão a tua alma. Nem a alma que você pensa que é tua, que vai se alegrar, que vai se regalar, que vai viver feliz o resto da vida porque tem recurso. Esta alma vão te pedir nesta noite, louco. Por isso que nós temos que aprender com Cristo, aprender com a palavra de Deus. Tem muita gente que envelhece como este homem desta parábola, sempre acumulando riquezas, sempre acumulando, achando. Tem um versículo em Salmos que o salmista diz assim, o insensato, até nos seus bens, no seu patrimônio, ele coloca seu nome. Por quê? Porque o homem tem dentro de si algo chamado eternidade, e o homem quer fazer com que o seu nome seja eterno, e começa a colocar nomes em coisas, o seu nome em coisas, para que se eternalize, porque esse é o desejo do homem, esse é o clamor do coração do homem, esse é o desejo do homem. Martin Luther King tem uma frase que diz assim: eu segurei muitas coisas em minhas mãos e eu perdi tudo, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda possuo. Quanto mais você deseja, mais você perde. Por isso que Jesus fala que quando nós semeamos, quando nós servimos, quando nós abençoamos alguém, até um copo d'água que você dá para alguém, a recompensa. Por isso que Jesus diz, é melhor dar do que receber, porque quem dá, acumula para si tesouros eternos, mas quem recebe se torna apenas um consumidor de bênção. E para terminar, você pode dar sem amor, mas você não pode amar sem doar. É uma frase que muitos de nós conhecemos. As maiores riquezas dessa terra não se compararão às riquezas eternas que Deus tem para você. Hoje pela manhã nós estivemos aqui, reunidos com alguns irmãos, e falando justamente isso, sobre servir, cumprir o propósito de Deus. A nossa vida tem um resumo, que é fazer a vontade de Deus, é cumprir o propósito de Deus. Tudo que Deus nos deu para administrar, precisamos administrar com temor, com responsabilidades, com compromisso com o reino de Deus. E tudo aquilo que Deus deu a você, não é para que você bata no peito e diga, eu sou melhor do que o outro, não. É para que você seja um canal de bênção no reino de Deus e na vida de pessoas. Talvez as suas sementes sejam poucas hoje, mas seja fiel, porque aquele que é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. Aquele que é infiel no pouco, Deus não dará, porque ele será infiel no muito.
E terminando esta parábola, o grande problema deste homem não era o dinheiro, mas era o desejo de produzir e acumular coisas deste mundo, coisas nesta vida. Em nenhum momento o rico pensa na origem divina dos bens. Ele não pensa que, ele não fala que foi Deus quem lhe deu. Ele diz: o meu campo, a minha terra, o meu braço produziu, e agora eu tenho, é tudo meu. E eu direi para minha alma, come, bebe, alegra-te, alegra, extravasa, porque agora você tem em abundância. Mas Deus diz: louco, você é um louco, você é louco, porque esta noite te pedirão a tua alma. Esse homem não fala de abençoar o reino de Deus, esse homem não fala de abençoar pessoas, mas esse homem pensava em si. Sabe, querido, a utilização mais sábia que nós podemos ter é construir legados para abençoar pessoas, é construir legados para abençoar gerações. Legado não é herança, mas é aquilo que imprimimos no coração das pessoas, porque no final da nossa vida vai ficar duas coisas, duas questões da parte de Deus. Ele vai perguntar: o que você fez com meu filho Jesus? E a segunda coisa: o que você fez com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? Em outras palavras, é como se ele dissesse: onde você vai estar na eternidade? Esta parábola não é acerca de dinheiro, esta palavra é acerca de vida eterna, de salvação. Porque o grande problema aqui foi o recurso. O que Jesus está trazendo aqui é sobre salvação, que aquilo que possuímos, que aquilo que temos, pode ser um obstáculo para alcançarmos a vida eterna em Deus. Essa parábola trata de recursos, trata de dinheiro, mas poderia também tratar de um pecado de estimação. Eu não vou entregar minha vida para Jesus, porque ainda estou fazendo isso, porque ainda estou preso nisso, porque ainda estou viciado nisso. Mas o convite é: venha como está, que Ele vai fazer de você uma pessoa comum em um discípulo extraordinário, quando você é alcançado pelo Evangelho da salvação. Venha como está. O que Jesus diz para esse homem, para nós como igreja dele: não coloque o seu coração nas coisas desta vida, não coloque a sua esperança no recurso que você tem, não coloque a sua esperança em coisas desta vida, coloque a sua esperança em Cristo Jesus, o Salvador, a nossa esperança, o nosso refúgio, a nossa salvação. Não coloque a sua fé, não coloque a sua vida à mercê das coisas desta vida. E qual a decisão desta noite, Ronaldo? Se coloque diante de Deus. Ele diz: vinde a mim todos vós. Não importa o que você está vivendo, não importa aquilo que está te prendendo. Pastor, eu vou esperar resolver a minha vida, vou ser liberto do vício para fazer uma aliança com Cristo. Não, querido, venha como está, venha como está. O que Jesus reprova na vida deste homem é que ele não colocou Deus na sua vida. Não há Deus. Deus para quê? Para que Deus? Para que ir para a igreja? Muitos de nós fazemos isso. Para que Deus? Para que tanta coisa sem Deus? A maior riqueza nesta vida é aquilo que nós construímos para a eternidade. Como está a sua caminhada com Deus?
Se Deus requerer a tua alma nesta noite, aonde você estará na eternidade? Se Deus requerer a tua alma nesta noite, onde você vai estar? Tem uma canção antiga que diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que mais? Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Todo mundo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Olha o coral aqui, tá bonito, tá bonito. Amanhã, oh, hoje vida Deus quer. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte. Amanhã, amanhã pode ser hoje mesmo.